Deus. Culto da família. É bom falar sobre família. E aí, conversando com Deus, Senhor, uma mensagem para os teus filhos. E Deus me levou lá na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Colossos, aonde na carta aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 9 ao 15. Mas, na verdade, eu ia passar pelos outros versículos, aonde o apóstolo Paulo aconselha maridos, esposa, filhos. Só que ele não deixou eu ir para lá. Ele não deixou eu ir para lá. Eu queria a parte de baixo ali dos versículos, e Deus, fica na parte de cima. E aí eu, começando a estudar, eu fui entender o que Deus queria. Porque antes de nós termos uma família abençoada, como está escrito na parte de baixo da carta, nos versículos seguintes, nós precisamos entender os versículos de cima. Nós precisamos compreender o que está escrito na parte de cima, na parte superior da carta do apóstolo Paulo. E aí Deus me deu um tema. Mudanças. Como lidar? Tem pessoas que têm facilidade em conviver com mudanças. Até gosta. Muda tudo lugar, tira, faz, acontece. Tem pessoas não, que têm um costume e gostam que fique tudo certinho, não gosta que muda nada do lugar. Quem aqui gosta das mudanças? Mudanças, eu digo, em mexer na casa, quem sabe até trocar de casa. Tem pessoas que gostam. E quem é assim é aquele que gosta da casa tudo certinho, não quero que mexa, não, deixa tudo quietinho. Quem é assim? Meu Deus do céu, o pessoal do quietinho ganhou, hein? E aí eu quero dizer para você, mas nós precisamos de mudança. Muitas mudanças. E aí Deus começou a falar ao meu coração sobre essas mudanças. Vamos ler primeiro o que está escrito. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9 ao 15, que diz assim. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem. Nesta noite, culto das 19 horas, pessoas vão estar se despindo do velho homem aqui no batismo. Com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Versículo 11. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, vai dando glória, você é povo escolhido de Deus, santo, vai dando glória, irmão, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz. Glória a Deus por isso. Como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Se nós começarmos a entender esta parte aqui, nós vamos entender depois a outra parte que Paulo fala sobre como os maridos devem tratar a sua esposa, como devemos tratar, as esposas devem tratar os maridos, como nós devemos tratar os filhos. Primeiro a gente tem que entender isso aqui, essa parte aqui. Porque, irmãos, mudança, deixa eu falar para você uma coisa, desde que nascemos até morrermos, em todo instante ocorre uma mudança em nossas vidas. Desde que você nasce até a sua morte, mudanças acontecem. As nossas mudanças ocorrem de forma física, como também espiritual.
Quer ver um detalhe? Prático, tá? Prático. Cadê o Manuel do louvor? Estava aqui agora. Eu vi a Melissa nascer. E ela estava aqui cantando do lado do pai. Eu vi a filha, a Milena. Eu vi a filha da Melissa. O Manuel aqui. Estava falando de você agora. Sobre mudança. Estou falando, Manuel, que eu conheci você novinho. Hoje eu estou vendo você cantando com sua filha aqui. Para a honra e glória do Senhor que está ali do lado dele. E a outra vai se batizar hoje. Olha quanta mudança. Muita coisa mudou na sua vida, Manuel? Graças a Deus. Eu estava lá atrás mexendo com a Melissa. A filhinha dela já está querendo passar batom, irmão. Olha isso. Porque deve ver a mãe passando batom. Então as mudanças vão acontecendo desde que você nasce, até o dia que você morre. Você acha que por toda a vida você vai ficar com essa pelezinha esticada, linda, parecendo aquele maracujá, liso, bonito? Não, ele vai enrugando também. Mas faz parte, faz parte. Mesmo com toda a tecnologia que a gente ainda pode dar uma esticadinha, mas tem mudanças. Não fique triste por isso não, você está normal. Então, irmãos, nós vamos observando que você não é o mesmo de ontem e também não será o mesmo amanhã. Você entende isso? Você não é o mesmo de ontem, mas também você não vai ser o mesmo amanhã. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar com as mudanças. Mas sabe o que mais acontece? Como muitos aqui levantaram a mão no início, nós temos medo de lidar com isso. Nós resistimos a isso. Se não mudarmos, nós morremos às vezes. A mudança é resultado de crescimento, mas como em todas as coisas, vemos a necessidade de ter equilíbrio. E aí nós vamos observar que, às vezes, a mudança é necessária. Mas há uma preocupação também de manter as coisas equilibradas, porque não é só mudar. Não é só tirar de um lugar e colocar no outro. Não é só tomar atitude, uma mudança através de uma atitude. Nós temos que ter preocupação com as consequências. Nós precisamos manter o equilíbrio. E falando hoje sobre família, nós então precisamos ter muita preocupação com o equilíbrio de quem? Da nossa família. Por quê? Porque qualquer mudança que eu faça como pai, ou que a minha esposa faça como mãe, afeta quem diretamente? Os filhos. E quem sabe, até o futuro deles. Principalmente. Então isso tudo nos remete ao seguinte, irmãos. Precisamos às vezes mudar também determinados costumes que a gente carrega. Tipo, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então, coisas que nós precisamos pensar, planejar. Essa mudança é necessária, sim ou não? Muitas vezes são. Às vezes você não quer mudar aquele móvel de lugar. Deus está falando assim, está te incomodando, tira isso daí, mexe isso aí. E você fala, não, deixa assim, deixa assim. Aí quando tira o lugar, tinha lá um cupinzinho lá comendo tudo. E agora? Deus estava avisando, não estava te incomodando? Não só o móvel, mas às vezes tem coisa, eu não sei se acontece com os irmãos, mas quando Deus começa a visitar o meu coração, o meu pensamento com o mesmo assunto, e às vezes que eu não parei para dar atenção, depois deu um problema tremendo, porque até saiu do equilíbrio. Então quando Deus começa a me incomodar com qualquer assunto, a minha esposa mesmo sabe, eu falo assim, deixa eu ver o que Deus quer falar sobre isso, porque amanhã pode ser tarde. Então muitas vezes Deus está falando ao seu coração, meu amado, minha amada, muda isso na sua vida, porque eu quero operar milagres, trazer alegria à sua família, e você às vezes não quer. Como também você às vezes quer tirar tantas coisas do lugar, e Deus fala assim, aquieta-te, acalma, calma. Sabe o que eu vejo nessa palavra equilíbrio? Direção de Deus. Fala para o seu irmão assim, direção de Deus. Nós precisamos pedir a direção de Deus para manter o equilíbrio da nossa vida.
E se nós começarmos a observar, eu tenho aqui 5 pontos para falar sobre mudança, mas dentro desses pontos eu tenho algo a acrescentar. E o primeiro é que a gente precisa entender que a mudança é um fato de vida, como eu já iniciei. Porque olha só o versículo 9: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Então as suas práticas, as suas atitudes têm que ser diferentes. Não é mais como era antes. Aonde você estiver, cristão, as suas práticas, as suas atitudes vão falar às vezes muito mais do que todas as palavras que você possa proferir. O povo lá fora precisa ver a mudança dentro de mim e de você. Eu brinco muito com uma irmã que ela fala assim, mexendo sobre o pastor, eu falo assim: ainda bem que Jesus não nos decepciona. Porque nós não podemos olhar uns para os outros, nós temos que olhar somente para Cristo, porque nós somos carne. E deixa eu te contar uma coisa: aonde tem um homem, uma mulher, corre risco de você se decepcionar. Então, o seu espelho tem que ser Cristo Jesus. Não que você não vai confiar em pessoas, não que você não vai ter amizade, por favor, não é isso. Mas o espelho da sua vida tem que ser Cristo Jesus, porque Ele não te decepcionou e não vai te decepcionar. Eu tenho certeza disso. E se revestiram do novo. Quando eu falo de novo, eu estou falando de mudança. Eu estou falando de algo que não é mais, mudou. O qual está sendo renovado em conhecimento e a imagem do seu Criador. Ou seja, a mudança não é só de imagem, não. Não, meu irmão. A mudança vem de dentro para fora. A mudança vem de dentro para fora. Quando Deus pega um homem ou uma mulher e começa a tratar o seu interior, isso aqui é só espelho do que Deus está fazendo na vida dele. Você entende isso? Então não aceite somente mudança de fisionomia, de vestimenta, não aceite isso. Queira estar do lado de pessoas que foram tratados interiormente pelo Espírito Santo de Deus. E se você notar que alguém ainda não está tratado, seja você canal de bênção para essa pessoa, para que o Espírito Santo possa tratar ele. Porque Deus quer um novo, Deus quer mudança. Não dá para ser quem era o velho homem, não dá para ser a velha mulher. Tem que haver mudança para ter vida nova, novidade de vida. Então nós precisamos entender isso. Porque, comparando a parte física da nossa vida, a mudança, ela é um fato da nossa vida. Não tem como. O ciclo da vida começa e termina. Não há dúvida que haverá mudanças em nossas vidas. Não tem como, irmão. Ninguém é colocado na geladeira e tira daqui a 100 anos. Pode até acontecer, mas não sei se vai sair a mesma coisa. Às vezes a gente bota um frango, uma carne lá no congelador, quando tira, parece que está tudo enrugadinho também. Então não adianta você congelar. Se vivermos o suficiente, nós vamos morrer. Só tem 2 coisas certas na sua vida. Primeiro, você vai nascer. Segundo, você vai morrer. Terceiro, é alcançar a salvação em Cristo Jesus. Essa é a terceira novidade. Então, irmão, nós precisamos entender que assim como o ciclo da vida, nós precisamos entender que as mudanças acontecem todos os dias. Precisamos aceitar o fato da mudança e sermos capazes de nos ajustar, que aí eu falo novamente de equilíbrio, a essas mudanças. Porque o nosso mundo mudou. A nossa família mudou, não era como era antes. Eu lembro até hoje, um dia que a pastora Sandra brincou comigo, com a Beth, aonde vai a corda, a caçamba, vai os 2 pezinhos, porque onde eu estava, eu e ela, meus filhos estavam juntos. Os filhos crescem. E eles têm vida. E assim são as mudanças da família. Daqui a pouco chegam os agregados, aí que vai ser outra fase que eu vou ter que lidar. As pessoas às vezes ficam brincando. Eu falo, não brinca com isso não, que isso é coisa muito séria. Mas Deus está cuidando do meu coração. A nossa igreja muda.
As igrejas mudam, porque quem faz as igrejas é o templo. O templo é fácil, a gente troca de cor, as paredes, a gente muda os móveis de lugar. Mas a maior mudança dentro da igreja são as próprias pessoas, que hoje estão aqui, amanhã pode não estar. Estava em outra igreja, hoje está aqui. Pessoas aceitaram a Jesus, crianças estão nascendo, crianças estão crescendo. Às vezes eu fico brincando com os irmãos, estava brincando agora há pouco ali. Quantas crianças que hoje já estão sendo mães e pais, e eu falei, Jesus, eu acho que eu estou ficando mais novo, né? Mas tudo bem. Então, irmão, a nossa vida muda. Precisamos aceitar a realidade e focar nos aspectos positivos de cada mudança. Ou seja, para de contabilizar aquilo que a mudança, porque, irmão, quando você muda qualquer coisa, você não vai agradar a todos. E as pessoas às vezes têm a mania de querer contabilizar só as perdas. Não, vamos ver a parte positiva. Qual foi o resultado disso? Já ouviu aquele ditado que para fazer uma boa fritada você tem que fazer o quê? Quebrar o quê? Os ovos, senão não tem jeito. A fritada não vai ser feita dentro do ovo. Tem que quebrar, tem que jogar na frigideira, tem que bater, tem que ter um processo. Então, irmãos, que haja mudanças, mas que você venha contabilizar a parte positiva. Porque muitas vezes até gostamos dos benefícios da mudança, mas nós nos ressentimos e lutamos contra as mudanças que produzem os benefícios. Para você ter benefício, você vai ter que ter mudança. Mas se você ficar se ressentindo ou lutando contra isso, não vai chegar ao benefício. Sabe aquela questão do ônus e bônus? As pessoas querem o bônus, mas e o ônus? Você tem que resolver ele, não tem jeito. E falando de família, que eu gosto muito de falar de família, se você, para ter uma família maravilhosa, tem uns ônus que você carrega. Porque eu já ouvi muito sobre isso, e vocês também já devem ter ouvido. Você casou com a pessoa, não é só aquele pacote de bônus, não. Tem os ônus que você tem que... Você herda. Não herda, irmão? Você herda a sogra, você herda o sogro, o cunhado, a cunhada. Você herda tudo. Não dá para fazer, eu só quero essa parte. É pacote fechado, meu amigo. Ah, eu quero casar, louvado seja Deus, case. Quer ser feliz? Tem alguém do seu lado para te fazer feliz. Saiba escolher. Ora a Deus. Faz prova. Entrega na mão de Deus. E depois que vier o pacote, não tem devolução. Amém? A Bíblia não fala para ninguém descasar. Deus quer que você continue casado e bem casado. Mas se houver acidente de percurso, Deus pode consertar. Por quê? Precisa de mudança. Mas a mudança começa onde? É só no seu cônjuge? Fala, A mudança começa onde? Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu. Quarto eu. Você vai até 10. Por que até 10, pastor? Porque você vai listar os 10 problemas que você causa ao seu cônjuge primeiro, para se tratar, para depois você falar alguma coisa. Te desafiei agora? É muito fácil, irmão, a gente apontar as coisas para outras pessoas. Mas a Bíblia está falando primeiro da gente. O velho homem tem que ser lançado fora. Tem que haver um novo. Então, antes de você observar alguém, vai para frente do espelho. Fala assim, essas rugas estão aqui. Não adianta franzir a testa. Não dá para esticar. Cabelo só implantando. Então, que você comece a se observar. Eu falei sobre isso, não deveria. Eu magoei dessa forma, ainda não pedi perdão. Eu preciso. Sabe o que é isso? Processo de mudança na sua vida para que você possa abençoar outros. Aleluia. Ciclo de vida. São os ciclos de vida que nós precisamos entender. Às vezes, irmãos, as pessoas querem ver uma coisa, vou falar mais do cotidiano. Para você, quando você muda de emprego, um novo emprego, como é que você chega lá na empresa? Todo receioso. Posso, não posso, faço, não faço. Passa um ano e já vai ficando folgado. Não é assim? Já vai ficando mal acostumado. Por isso que o pessoal da empresa fala que vassoura nova varre melhor.
que chega fazendo tudo, depois já começa, né, nos jeitinhos. Então que você entenda isso, irmão. Um emprego novo, um casamento, filho, e quando chegam os filhos, a alegria chegou, agora o pacote está na sua mão, meu amigo, é o resultado somado de você e sua esposa, da esposa e do marido. Você não tem como devolver o pacote, desenvolve isso aí agora, e Deus seja contigo, porque você não tem como devolver. Nós, quando estamos falando de mudanças, as mudanças também ocorrem entre gerações. Olha o que fala o versículo 11. Nessa nova vida não há diferença entre gregos, judeus, circuncisos, incircuncisos, bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Porque o meu avô foi, meu avô... Não, olha só, quem está em Cristo não tem heranças de problema, tem bênçãos de Deus. Quem está em Cristo não vai ficar arrastando correntes do passado, mas não, se for o caso de libertação, se liberte. Mas viva o novo de Deus, porque Deus está te dando isso e quer abençoar a sua família. Porque meu avô foi isso, minha avó foi aquilo. Irmão, interrompa isso na sua vida e na sua geração, em nome de Jesus. Você tem que se colocar de pé e dizer: Senhor, eu não aceito esse passado trágico da minha família, mas escreve um novo capítulo, um novo livro a partir de agora. É isso que Deus quer para você, meu irmão. É isso que Deus quer para você, minha irmã. Você vai olhar para o seu filho e vai assim: essa aqui é a bênção que Deus vai transformar e vai fazer uma diferença enorme na minha geração. É declarar sobre a vida dos seus filhos. E aí eu já faço um jabá, quarta-feira esteja aqui, você vem orar pelo seu filho. Porque não adianta, irmão, o filho nasceu, você começa a orar. Deixa eu falar uma coisa para você, eu como pai, eu comecei a orar quando estava no ventre. Na verdade eu comecei a orar quando a esposa falou que queria ter filho, porque aquilo me assustou. Os filhos estavam na barriga, eu estava orando. Quantas vezes eu estava lá na barriga, eu estava fazendo carinho, eu estava falando: Jesus, tem misericórdia. Manda bênção, Senhor, vem bênção. E vieram bênçãos, graças a Deus por isso. E até hoje a gente não para de orar, porque as preocupações vão só mudando. Mas os filhos estão aí. Então, irmãos, as minhas gerações precisam de mudança. Deus sempre está abrindo novos caminhos. No livro de Atos, nós vemos no Evangelho, quando o Evangelho vai para os gentios, essa mudança foi uma mudança grande. Sabe por quê? Porque para ir pregar para os gentios, ele pegou um perseguidor e colocou como pregador. Pegou Saulo, que tinha carta para matar, e agora transformou num Paulo para levar a palavra. Quer mudança maior? Quer coisa trágica? As pessoas não acreditavam. Quando Deus falou com um servo dele para ir lá orar por Saulo, mas Senhor, esse aqui é o cara que mata, é esse cara que vem para passar o facão na gente, agora eu vou ter que ir lá orar por ele. Aí sabe o que Deus responde? Eu escolhi ele para levar o meu evangelho aos gentios. Foi eu que escolhi. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi Deus que te escolheu para você levar o evangelho. Foi Deus que escolheu para levar o evangelho à sua família, à sua geração. Foi Deus que te escolheu para você fazer diferença aonde você estiver. Então não aceite a mesmice, não aceite os pecados anteriores, mas repreenda e faça algo novo na sua vida e na sua família. Faça a diferença. Algumas barreiras à mudança sempre vai ter, sempre vai ter. Concentrar-se na instituição. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente se concentra tanto na instituição e deixa o propósito às vezes morrer. Deus, quando falou isso aqui comigo, eu fiquei, Senhor, tem misericórdia, eu tenho que falar isso, Senhor. Sabe por quê? Até a igreja, a instituição, você não precisa se apegar, você apega a pessoas. A gente se apega a pessoas, lógico, mas a instituição. E às vezes a gente se apega tanto à instituição que a gente às vezes deixa de cumprir o propósito de Deus, que é o ID do Evangelho de Cristo. Nós se tornamos religiosos de tamanho tão grande que nós deixamos de cumprir o que Deus mandou a gente fazer. Então que nesta manhã caia o religioso e continue o propósito de Deus na sua vida. É tremendo, irmão. É complicado, irmão. Mas Deus quer mudança. Porque o religioso só põe defeito.
Agora, aquele que está em Cristo Jesus, querendo fazer a missão de Cristo, pode vir uma porção de coisa, ele fala, não, vamos embora, vamos pregar, vamos pregar, vamos pregar, vamos louvar, vamos fazer as coisas de Deus. Ele não está vendo as circunstâncias. Então, que nesta manhã você possa entender também, deixar a instituição viver por si só, o religioso por si só, e você seja um homem ou uma mulher de Deus vivendo o propósito de Deus nesta terra. Porque a mudança começa em você. Quando nós fazemos as mudanças, as barreiras vêm. Infelizmente, às vezes, permitir que alguns dissidentes evitem mudanças, isso acontece. Relutância em correr risco, isso acontece. Relutância em sofrer dor, porque a dor, muitas vezes, é um efeito colateral da mudança. Tem que mudar. Não, eu vou sentir dor, não vou fazer isso não. Vai causar dor. Mas às vezes a dor é necessária. A dor é marcante. Às vezes é preciso. Você imagina comigo agora o seguinte: se Jesus Cristo, antes de sofrer tudo que ele sofreu por mim e por você, se ele fosse se preocupar com a dor, claro que ele se preocupou, porque ele chorou lágrimas de sangue, mas ele encarou. Imagina se ele fala assim, não quero passar por isso não. Isso é muita humilhação para um rei. Isso é muita humilhação para o Filho de Deus. Não quero passar isso não. Não vou passar por isso. Pai, não vou passar por isso não. Manda outro, mas eu já não tenho, só tem você. Mas eu não quero passar por isso. E agora, se ele não passasse por tudo aquilo? O que seria de mim, de você? Como seria a nova aliança em Deus? Já que o mundo estava perdido. Ele teve que causar mudança. E vou te falar, a mudança que Jesus Cristo causou no mundo foi algo tão tremendo que ele conseguiu dividir a história. É o antes e o depois de Cristo. É o antes e o depois de Cristo. Quem era o mundo antes de Cristo e quem passou o mundo a ser depois de Cristo? Porque ele dividiu essa história e ele trouxe as maiores mudanças. A mudança é um requisito para crescer ou para diminuir. Portanto, versículo 12, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Você quer crescer? Você precisa se revestir. Para você continuar sendo chamado povo escolhido de Deus, você precisa se revestir de profunda, não é superficial. Quando o versículo fala de profunda, aonde eu volto? Na parte interior, na sua parte interior. Praticar bondade, compra aqui um cafezinho aqui, faz aqui um agradinho. Não é isso não. Compaixão, deixa eu ter compaixão por você, de língua para fora, de palavras, é fácil. Agora, quando vem do interior, é Deus agindo na sua vida para que você possa abençoar outros. Aí você vai ver a mudança, que aí você vai ver o crescimento seu físico e espiritual quando você começa a ter essas mudanças aqui. Quer ter mudança em Cristo? Para você crescer, você tem que ter esses requisitos. Tem que ser profundo. Precisa ter compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Aí eu pergunto para você, casados, você tem paciência? Você tem paciência? Eu já fui muito impaciente. Deus tem transformado a cada dia, tem me dado paciência. Até para falar eu tenho que ter paciência para falar. Mansidão. Olha como você tem que falar com calma aí essa palavra. Precisa ser tratado de dentro para fora. Tem gente ansiosa aqui? Quem é do meu time aí? Agitado, nervoso, estressado, correria. Aí Deus fala assim, tenha mansidão. Respira. Respira aí, irmão. Me ajuda. Compadece comigo. Mansidão. Compaixão. Nós precisamos aprender todos os dias com Cristo. Porque Ele foi manso, Ele foi humilde. Ele continua sendo. Sabe por quê?
Você consegue acessar ele da onde você estiver, a internet não cai, a Wi-Fi não cai, você consegue se conectar com ele aonde você estiver. Basta você orar a ele, você está se conectando com ele. Às vezes você não consegue falar com uma pessoa ou outra. Até, quer ver, às vezes você está diante de pessoas de cargos, você não consegue falar com as pessoas, mas você consegue falar com Cristo. Você consegue se conectar com ele. Então nós precisamos entender, quando a Bíblia fala que essas mudanças precisam ser profundas, e nós precisamos aprender com Cristo a ter compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se nós não aprendermos isso, como é que nós vamos requerer isso dos nossos filhos? Como é que nós vamos requerer isso da nossa esposa ou das mulheres dos seus maridos? Se você não é mansa, se você não é manso, se você não tem paciência às vezes nem com você mesmo, se você não consegue ter humildade de pelo menos pedir as coisas. Porque, irmãos, nós temos que saber pedir. Nós temos que saber falar. E outra coisa eu vou falar para você. Aqui deixa uma deixa para você casado. A sua conquista é a cada palavra que você dá para o seu marido ou para a sua esposa. Ô, meu amor, você pode me ajudar com isso? Ô, princesa, né? Só a forma de falar já muda o conceito. Só a forma de você tratar no dia a dia, irmão, a conversa já muda de história. Sabe o que é isso? É você cuidar, é você plantar, para você poder colher frutos. Senão você não colhe frutos não, irmão. Você não colhe frutos não, irmã. Passa o dia inteiro lá, só pisando. Não tem fruto depois não. Os casais podem dizer amém? Ih, está fraco demais. O negócio está feio. Hein? Amém, irmãos? Os homens digam amém, glória a Deus. As mulheres dão aleluia. Isso. Tem que saber plantar, tem que saber cuidar. Todo dia, toda hora, todo momento. Senão não tem fruto não. A árvore fica seca. A árvore se torna seca. E nós precisamos comer o melhor dessa terra. O melhor fruto Deus deu para nós. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, que a gente possa entender que a mudança, como eu tenho dizendo, a mudança começa em nós. A mudança deve ser avaliada. A vida é um processo de renovação. Nós precisamos nos renovar a cada dia. Irmãos, até as empresas se renovam para poder continuar vivo. Nós precisamos, irmãos, distinguir entre os princípios e os valores. Mas por quê, pastor? Por quê? Porque quando a gente está num processo de mudança, a gente tem que entender o que é princípio e o que é valor. Porque o princípio, eles são preceitos, são considerados universais e imutáveis, não tem negociação. Princípio é princípio, e você não muda. Valores, não, os valores são ideais pessoais, são objetivos, você pode variar de pessoa para pessoa, às vezes até de cultura para cultura. Em outras palavras, tem coisas que você não pode negociar, como ser um homem de Deus na presença de Deus, ser uma mulher de Deus na presença de Deus. Agora, valores, você pode combinar com seu esposo, sua esposa e com seus filhos. Pai, posso fazer isso? Não, isso é errado, não dá, não pode. Mas pai, não pode. Pai, mas a gente pode resolver isso aqui, aquilo ali? Podemos, vamos conversar. Marido, vamos fazer isso? Não, filho, isso aí é errado, não vou fazer isso não. Esposa, vamos fazer aquilo? Não, meu filho, isso aí é errado, isso aí não pode não. É distinguir, é ter sabedoria, é saber o que é certo e errado, porque aqui, nesta plateia que eu estou vendo aqui, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas às vezes a gente quer dar um jeitinho, porque nós somos brasileiros, nós somos cariocas, nós somos povo que vive nessa terra, mas tem coisas de Deus, principalmente de Deus,
que não dá para ter jeitinho. É melhor você cumprir o correto. Deus não negocia as coisas dele. Deus é justo. A sua justiça prevalece. Então, meu irmão, não vem com história de jeitinho, mas saiba equilibrar e fazer mudança nos seus valores. Entende isso? Quantas coisas nós precisamos, sabe por quê, irmão? Se você não sabe lidar com seu esposo, com sua esposa, sobre o que é certo e o que é errado, sobre aquilo que precisa continuar porque é princípio, e você saber trabalhar os valores, como é que você vai passar isso adiante para os seus filhos? Eu faço isso que meu pai também faz. Filho, não faça isso. Pai, você faz, por que eu não posso fazer? Filha, não... Pai, minha mãe faz, por que eu não vou fazer? Pai, você faz. As acusações começam de dentro de casa. Exemplo começa de dentro de casa. E se não tiver, meu irmão, desculpe, você não vai poder cobrar. Lembra que eu falei no início, você precisa se olhar no espelho? São as cobranças principais. É dentro da sua casa. Irmãos, às vezes eu observo, não comento, não falo nada, porque não é ético. Mas deixa eu falar para você. A maior vergonha para um homem, para uma mulher, muitas vezes está dentro de casa. Porque corrompem os princípios e não sabem equilibrar os valores. Mas nesta manhã Deus quer mudança. Nesta manhã Deus está tratando o seu coração. Nesta manhã Deus está colocando um dedo na ferida, porque isso aqui tem que ser tirado. Você precisa mudar o seu comportamento, você precisa mudar o seu caminho. Quem sabe você precisa voltar um pouquinho atrás, consertar aquele caminho torto para que você seguir em frente. Deus está te chamando nesta manhã, casal principalmente, vamos mudar as nossas atitudes, para que a gente tenha um equilíbrio de vida na presença de Deus. Vamos mudar os comportamentos, porque valores também são comportamentos. Vamos mudar, porque a gente quer colher fruto da nossa geração. Nós precisamos mudar, irmão. E não é fácil. Quando eu falo sobre isso, eu estou buscando justamente uma estabilidade pessoal e familiar, que precisa e requer a capacidade de processar e se adaptar às mudanças de nossas vidas. Você quer estabilidade, quer equilíbrio? Você precisa trabalhar as mudanças. Você vai observar aqui, o versículo 13 fala assim: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Você se acha perdoado por Cristo? Sim ou não, irmão? Está fraco. Você se acha perdoado por Cristo, meu irmão? Você tem certeza disso? Então por que você não perdoa o seu irmão? Então por que você não perdoa a sua esposa? Por que você não perdoa o seu marido? Por que você não perdoa os seus filhos? Se Cristo te perdoou. A pior tragédia que tem é um pai não falar com um filho não falar com um pai. A pior tragédia é uma mulher estar virada para o lado e o marido para o outro, porque não há perdão dentro de casa. Se a gente é pequenos Cristo nessa terra, por que você não perdoa? O que está te faltando de entendimento para você chegar, se humilhar e falar: filho, me perdoa, porque eu fui rude com você. Pai, me perdoa, porque eu não soube aplicar aquilo que você me ensinou como filho. Mulher, me perdoa, porque eu fui grosso com você. Esposo, me perdoa, porque eu não soube te tratar como você quer. Não soube te entender. Mulher, eu não soube te entender. Pessoas dormem um dia para o outro que não deveria, passam semanas, meses sem se falar dentro da mesma casa. E na rua tá, sorrisão. Que negócio é esse? Se você não aprende com Cristo a perdoar, como é que você vai conviver e vai ter um equilíbrio na sua família? Pastor, essa palavra é dura, não importa, mas eu não posso deixar você sair daqui sem essa palavra, porque você precisa perdoar.
Você precisa consertar isso dentro da sua casa, porque isso está dando brecha para o inimigo fazer bagunça dentro da sua casa. Toda vez que você não perdoa, você está dando brecha para o inimigo poder fazer a festa dele. Aí depois fala assim: pastor, eu não sei por que está acontecendo na minha casa. Volta lá e pede perdão que você vai entender o que está acontecendo. Ah, eu estou 10 anos sem falar com meu pai. Que isso, meu irmão? Que isso, minha irmã? Que isso, filho? É duro? É. Eu tenho esse exemplo na minha vida. Tive que buscar meu pai e pedir perdão a ele. E eu nunca maltratei ele, mas tiveram coisas que eu não concordei. Mas ele continua sendo meu pai. Quando eu pude enterrar minha mãe o ano passado, eu estava tranquilo, porque Deus me deu momentos em que eu pude falar: mãe, me perdoa. Se eu não fui o filho que você esperou, mas me perdoa. Ela falou: filho, você não fez nada. Momentos. Não dá para deixar passar para amanhã. Não dá para prorrogar, irmão. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui a 1 hora. E aí você vai ficar carregando esse luto, porque você não teve a humildade de pedir um perdão. Não prorrogue o problema. Corra para solucionar. Não dá para arrastar isso. Não dá. Para que a gente tenha estabilidade, a gente precisa suportar um outro todo dia, irmão. Você tem que estar suportando, não só a sua família, mas a convivência em pessoas, aonde tem pessoas, elas precisam se suportar. E você, como um cristão, tem que saber como fazer isso. As mudanças não são simples. Para que se tornem positivas, elas precisam ter propósito, anote isso. Ela precisa ter propósito, precisa ter fé e capacidade de lidar com as mudanças ou perdas. 3 pontos para que a mudança seja positiva. É simples, é muito simples. Primeiro tem que ter propósito. Vai mudar por quê? Para quê? Qual é o benefício disso? Você tem que ter fé para mudar as coisas. E capacidade de lidar com as mudanças ou perdas. Porque o versículo 15 diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Aonde tem a paz de Cristo aqui? É nos nossos corações, irmão. Às vezes eu brinco com os meus irmãos assim: pastor, está tudo tranquilo? Eu falei: tá não. Eu estou em paz. Mas tranquilidade às vezes não está não. Ah, pastor, mais tranquilo? Não, a paz me traz tranquilidade. Mas as coisas não estão tranquilas. Mas eu estou em paz, porque Cristo me dá essa paz. É Ele que movimenta o meu coração para eu ter paz. É Ele que fala assim: meu filho, te aquieta, eu vou resolver isso, deixa comigo. É Ele que me dá segurança. É Ele que, quando eu vou para alguma situação que eu tenho que resolver, eu primeiro faço assim: irmãos, antes de eu chegar, quantas vezes eu no caminho eu falo: Senhor, vai na minha frente, porque eu não sou capaz, Senhor, mas o Senhor vai ser capaz. Quantos foram os casos no trabalho ou casos pessoais que ao orar e chegar, a pessoa fala: eu quero falar um negócio para você, eu vou resolver assim, 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 eu não precisa nem abrir a boca. Eu falei: glória a Deus, não precisa nem abrir a boca. Deus já chegou e resolveu tudo. Mas tem que colocar na mão dele, tem que se tornar dependente dele, e que você possa fazer isso também. E você possa entender porque. Deixa eu falar uma coisa para você. Tudo na nossa vida pode mudar. Mas como eu falei para você, os propósitos não podem mudar. E sabe quem é que não muda na sua vida? Deus não muda. Deus não muda. Porque em Hebreus 13:8 diz assim: porque eu sou o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desculpa, está em Malaquias 3:6. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Os princípios da sua palavra não mudam. Exemplos, 10 mandamentos. As doutrinas, a sua palavra não muda, conforme Timóteo, 2 Timóteo 3:16. Então eu quero falar para você, irmãos, a palavra de Deus, Ele não muda. Nós mudamos. Nós temos mudança. Deus, Ele é o de ontem, o de hoje e o de amanhã. Ele é o princípio e o fim. Ele não muda.
Então a gente pode contar com Ele. Nós devemos aprender com o passado também para preservar o futuro. As pessoas têm uma mania, às vezes assim, aconteceu ontem, não, ficou para trás, já não me lembro mais disso. Não, meu irmão, todos nós temos uma história. E deixa eu falar uma coisa para você, que infelizmente acontece. Não sei se você vai concordar comigo. Você, às vezes, tem uma trajetória linda na presença de Deus. Um deslize, uma falha, marca você, sua família e sua geração. E isso é triste. Então nós precisamos preservar a nossa história, para que a gente tenha um futuro limpo na presença de Deus e do mundo. Sabe qual é uma coisa muito triste que às vezes acontece? Você lembra de fulano? Não, não lembro não. Fulano, filho de ciclano, que aconteceu isso, aquilo. Rapaz, eu lembro. Ah, não marca a história não? Marca. Você lembra de fulano, de aquela menina? Não, não lembro não. Aquela que eu... Ah, lembro. Não acontece isso, irmão? Sim ou não? A história. A história. Às vezes até para você ver a transformação de Deus na vida de uma pessoa, você fica comparando ele com a história dele. Não devemos, mas às vezes nós fazemos como homens e mulheres, porque nós somos pecadores também. Nós julgamos. Ué, você está assim agora, e aquele passado lá já apagou? Será que na sua mente está assim, está trabalhando? Você às vezes não fala, não verbaliza, mas sua mente está lá, ué, fulano agora está cristão, e aquela parte lá, será que resolveu? Ô, irmão, misericórdia. A gente tem que acreditar no poder de Deus, que transforma, meu irmão. Mas são os passados que a gente precisa manter limpo. Então, cuidado com o que você faz hoje, para não ser acusação amanhã. Mudanças que você precisa hoje ter, consciência que você vai realizar, o equilíbrio das coisas para que não seja caso de tristeza amanhã. Muito menos acusações. Então nós precisamos entender tudo isso. As tradições passadas, algumas são boas e elas protegem o futuro. Mas também, para testemunhar o futuro, se mudarmos os princípios, deixamos de ser cristãos. Se não mudarmos os valores, deixamos de existir. Navegar pelas mudanças de vida é fundamental para a igreja, família e individualmente. Você quer mudar algumas coisas que você sabe que precisa mudar? Você quer tomar atitude, preservando o princípio e resolvendo os valores? Deus te chama sobre isso hoje. Para que a gente possa entender, o nosso mundo está mudando muito rápido, irmão. Muito rápido. Mas nós estamos dispostos a seguir em frente e mudar o nosso pensamento. Mudar o pensamento de que forma? Não deixando de cumprir a missão de Deus, que Ele nos deu. Mas nós precisamos conhecer a Cristo como nosso Salvador. Nós precisamos que o seu desejo, porque o desejo de Deus é mudar a gente para melhor, para transformar pelo seu poder. Mas nós precisamos confiar nele o tempo todo. Nós precisamos entregar nossas vidas para ele. Sabe por quê? Não dá para tratar o vaso se você não estiver lá na casa do oleiro. Só quem consegue tratar o vaso é o oleiro.